Lendy Martinez lutou pela própria vida até o final. Mesmo com medo, ele conseguiu telefonar para a polícia. Vem descobrir comigo a história de Lendy Martinez. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Roda e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui eu conto um caso criminal 3 vezes por semana. Então nós temos as terças, as sextas e os domingos estranhos, tá? Então o caso de hoje é o caso do Lendy Martinez. Lendy Martinez nasceu em Cuba, só que quando ele tinha 5 anos de idade, os pais dele se separaram e ele foi com o pai para os Estados Unidos. A mãe ficou lá em Cuba. Eles se mudaram para Miami, Flórida. Ele sempre foi um bom garoto, ele se dava muito bem na escola, era um menino educado, inteligente e muito estudioso. Ele sabia que nada era fácil, então desde cedo ele estudava bastante para ir atrás dos seus sonhos. O sonho dele estava relacionado com enfermagem. Então ele se formou em auxiliar de enfermagem e ele mudou de cidade para ser independente. Ele foi se mudar em 2010 para São Petersburgo e ele começou a trabalhar numa clínica de repouso para idosos e ele se deu super bem. Ele tratava todos os idosos muito bem, ele era reconhecido por isso. Ele tinha uma avó que ele deixou lá em Cuba, ele associava esses idosos como avó, né? Então por isso ele tratava muito bem. Ele tinha um carinho especial pelos pacientes com Alzheimer. Ele criava exercícios para ajudar na memória e para ajudar no dia a dia desses pacientes, e isso fazia com que ele ganhasse mais responsabilidade porque ele era muito consciente com o que ele fazia. Ele trabalhava em um local que tinham várias pessoas jovens como ele também. Ele era um rapaz bonito, simpático, gostava de ir para balada, gostava de músicas mexicanas. Algumas garotas do trabalho começaram a dar em cima dele, porém ele resolveu falar a verdade, já que eram todos amigos, né? Ele tinha medo de se expor, ele era homossexual e ele tinha medo de como as pessoas ali ao redor dele iam tratá-lo, né? Já que todos tratavam bem, ele tinha realmente medo que tudo aquilo fosse mudar. Ainda bem, não mudou, todos aceitaram que ele era homossexual. Não tem o porquê não aceitar, mas a gente sabe sim que existe muito preconceito, e ele ficou ainda mais amigo de todas as pessoas, porque ele poderia se abrir com todas como ele realmente era. Pelo que eu percebi aí nas pesquisas, ele não se assumiu para a família, então ter amigos com o qual ele pudesse ter se assumido foi muito bom para ele. Ele morava com uma colega de trabalho chamada Pilar. Eles tinham horários muito malucos, né? Porque a clínica era 24 horas, então os pacientes precisavam de cuidados 24 horas. A Pilar e ele sempre conversavam, sempre se comunicavam, mandando mensagens, e eles também tinham um sistema de câmeras de segurança que ficava na casa onde eles moravam. Dia 21 de dezembro de 2011, o Lendy telefonou para a emergência. Ele estava ofegante, desesperado, pedindo ajuda, e ele disse a frase: "Socorro, eles querem me matar". O atendente pedia muito com que ele desse o endereço dele, mas ele estava tão nervoso, ele não conseguiu passar esse endereço, porém ele conseguiu dizer o nome dele, que ele se chamava Lendy Martinez. Depois de vários gritos, a ligação ficou muda e o despachante não conseguiu mais manter aquele contato. 911, it's fire or medical emergency. Man, where are you? My name is Lendy Martinez. What is the address? Hello? O Lendy, ele telefonou de um aparelho celular, então os policiais não conseguiam saber exatamente onde estava aquele aparelho celular, porque dependia do sinal que a torre carregava. Eles conseguiram saber mais ou menos ali onde que era, e eles mandaram então policiais para aquela área. Era uma área calma, onde não tinha relatos de assaltos, crimes ou brigas domésticas. O que os policiais fizeram então foram bater de porta em porta, perguntar se alguém precisava de ajuda ou se alguém tinha escutado alguns gritos. Nesse meio tempo, uma mulher chamada Pilar, amiga do Lendy, ficou preocupada porque o Lendy não mandava notícias já basicamente um dia. E quando ele não respondeu as mensagens nem as ligações, ela resolveu ver a câmera de segurança através do aplicativo e viu que estava tudo desconectado. Então ela ficou bem medrosa mesmo. Ela telefonou para emergência pedindo ajuda, pedindo para que alguém fosse até a casa dela verificar
verificar se está tudo bem. Lá nos Estados Unidos eles têm isso como padrão, né? Eles falam de visita de segurança. Quando os policiais chegaram lá, eles verificaram que a janela estava arrombada, ou seja, alguém entrou ali de forma criminosa. A casa estava revirada, a TV não estava mais pendurada na parede, tinham várias sacolas com vários objetos eletrônicos ali e várias coisas da casa, e tinha rastros de sangue. Quando eles foram seguir os rastros de sangue, eles encontraram o corpo do Lendy Martinez caído no chão do quarto. Ele estava morto. A porta do quarto estava arrombada. O Lendy, ele tinha levado um tiro no peito e outro na nuca. Muitas sacolas com pertences ali da casa, eletrônicos, joias, a própria TV estavam perto ali da porta de entrada, só que nada foi levado. Então eles acreditaram que foi um assalto que deu errado. Por algum motivo os ladrões perceberam de repente que alguém ia chegar, então acabaram abandonando tudo e foram embora. No banheiro a polícia encontrou um rolo de fita adesiva e fitas que foram retiradas do corpo do Lendy. Perceberam que o Lendy tinha sido amarrado e deixado um tempo ali no banheiro. Além disso, tinha um par de luvas alvejante e de desentupidor líquido. Isso mostrava para eles que o Lendy provavelmente tinha sido torturado antes de morrer. Embaixo da cama, os policiais encontraram o aparelho celular do Lendy. Foi levado para a perícia. Eles pediram um mandado para puxar todo o histórico do celular dele. Bom, investigando ali a vizinhança, várias pessoas disseram que dois homens estavam vendendo revistas, só que eles achavam que o comportamento daqueles homens não era normal. Um deles era muito insistente e ficava o tempo todo olhando para dentro da casa das pessoas. Eles deixaram o cartão para um desses moradores e a polícia rapidamente os encontrou, foram entrevistados e foram descartados. Um outro morador achou algo muito estranho também. Ele estava ali fora na casa dele e dois homens simplesmente saíram correndo por ele. Ele não conhecia esses dois homens ali da região e a única coisa que ele disse, não deu para perceber muito como eles eram, né? Afinal eles passaram correndo, é que eles tinham características hispânicas. Com aquela ligação que o Lendy fez para emergência, eles souberam que era mais de uma pessoa. Afinal ele disse, eles querem me matar. Então sim, poderia ter sido aqueles dois homens que estavam correndo. Pilar, a amiga dele que morava junto com ele, disse realmente que achou estranho quando o Lendy não passou mensagem. Inclusive o namorado Jonathan telefonou para Pilar também dizendo que não tinha contato com Lendy desde a noite anterior. Então ele tinha começado a namorar com o Jonathan apenas 3 semanas antes. Os policiais foram até a casa do Jonathan e lá eles deram a notícia que o Lendy estava morto. Ele ficou arrasado, ele não acreditou realmente que isso aconteceu. Ele foi bem cooperativo. Ele disse que começou a namorar há pouco tempo com o Lendy e que o Lendy tinha um namorado anterior chamado José. Então o Lendy resolveu telefonar para o José e deixar o Jonathan escutar essa conversa, que seria uma conversa a 3. E lá ele deixou bem claro que não tinha nada com o José. Desligaram o telefone e aí foi tudo bem. O que ele achou estranho é que na manhã seguinte o Lendy começou a enviar mensagens dizendo que eles deveriam terminar, que o relacionamento estava acabado. O Jonathan respondeu as mensagens e telefonou, só que ele não atendia nenhum telefonema. Ele achou estranho que parecia que era outra pessoa que estava mandando aquelas mensagens, não era a forma que o Lendy costumava digitar. Os policiais de repente acharam que o Jonathan poderia estar com ciúmes do José e ter ficado bravo com o término do namoro e ido até lá e tirado a vida do Lendy, né? Jonathan concordou em fazer um teste de estresse de voz. Eu nem sabia que existia esse teste. Esse teste também não é aceito no tribunal, assim como o teste do polígrafo também não é, só que eles dizem que é um teste menos invasivo. Foi determinado então que ele não estava mentindo, não tinha nada de diferente na voz dele conforme ele falava, era tudo verdade, então ele foi descartado. Eles queriam saber então quem era José. José Adame foi um namorado, assim, até de um certo tempo do Lendy. Ele também trabalhava na mesma clínica para idosos e foi aí que eles se conheceram. Eles começaram a namorar em setembro de 2010. Inclusive, o José era assumido para a família e o Lendy conheceu toda a família do José. Eles foram morar juntos, só que eles ficaram apenas um ano morando juntos. Em outubro de 2011, eles resolveram se separar. Na verdade, era o Lendy que não queria mais o relacionamento. O José
saiu de casa e resolveu pegar um dos carros emprestados do Landy, dizendo que ia devolver. Ele foi para Carolina do Norte com o carro do Landy e ele nunca mais devolveu esse carro. Só que o José, ele estava tão magoado que ele mandava mensagens e fotos para uma amiga deles em comum chamada Gayle, que também trabalhava no mesmo local que eles. Ele mandava fotos atravessando com o carro o farol vermelho em alta velocidade. Então o Landy começou a receber várias multas, que eram as multas propositais que o José fazia. Então olha só, né, ele tava com esse namorado revoltado que ainda tava deixando uma pilha ali de multas para ele pagar. Claro que ele entrou em contato, pediu pro José devolver o carro, só que o José não quis devolver. Como eu já falei, ele estava em uma outra cidade, ele não ia lá, né, só para poder buscar esse carro. Isso foi em outubro, né? Tempo depois, em novembro, o Landy conheceu o Jonathan. Eles começaram a namorar perto do dia de ação de graça. O Landy quis dar um basta naquelas multas, então ele quis fazer uma armadilha. O Landy morava na Flórida, o José estava na Carolina do Norte. Ele resolveu ligar pro José e falar que estava com saudade, estava pensando em voltar ao relacionamento, se eles poderiam então se ver. Na hora o José concordou e eles ficaram de se encontrar em um restaurante ali na Flórida. Enquanto ele estava lá, um pouquinho antes, o Landy havia acionado a polícia. Quando os policiais chegaram, ele falou: olha, esse carro é meu e eu quero esse carro de volta. Claro que o José ficou pé da vida, né, gente, né? Afinal, ele achou que ia voltar com o cara que ele gostava e não era isso, então ele perdeu o cara e perdeu o carro. Ele tirou os pertences dele de dentro do carro e aí não tinha o que fazer, né? Ele ficou a pé sozinho. E o Landy foi embora finalmente com o carro dele. Isso foi uma semana antes do Landy perder a vida. A polícia da Flórida entrou em contato com a polícia da Carolina do Norte. Constavam 12 endereços diferentes do José, só que ele não estava em nenhum desses 12 endereços. Ele estava foragido. Alguns policiais acreditavam ainda que ele estava na Flórida, então tinha busca na Flórida e tinha busca na Carolina do Norte. Até que depois o José foi preso por ter tentado furtar um carro. Olha só, né? Ele estava sem carro, então ele foi preso. Ele pôde então ser interrogado sobre a morte do Landy. Então os policiais conseguiram verificar o que tinha no celular do Landy. Eles encontraram um vídeo horrível do Landy amarrado no banheiro, no box. Ele estava sendo torturado, ele estava muito alterado e ele dizia para a pessoa, né, que estava gravando, ele dizia: o José não teve culpa. Então era óbvio que quem estava gravando esse vídeo seria o José. Então, assim, ele queria se safar, mas na verdade, né, ele acabou se culpando através desse vídeo. Os policiais acreditavam então que foi o José que começou a mandar mensagens para o Jonathan dizendo que o relacionamento tinha terminado. Lembrando que, como o José trabalhou na clínica, ele sabia todos os passos e todos os horários dos funcionários. Então ele sabia qual era a escala do Landy. José negou qualquer envolvimento com esse crime e negou que esteve na Flórida, só que conseguiram determinar que o celular do José estava apenas a 4 horas de distância de onde morava o Landy. Enquanto estava tendo esse interrogatório, um advogado contratado pela família do José telefonou para a delegacia e pediu para que não houvesse mais interrogatório, então foi interrompido por ali. Em 14 de abril de 2012, ele foi acusado do assassinato de Landy Martinez. No julgamento foi revelado sim que ele estava na Flórida, ele tinha ficado hospedado na casa de um amigo. Ele sabia pela escala do Landy que o Landy estaria em casa sozinho aquela noite, sabia que o Landy estaria em casa sozinho aquele dia, então ele foi torturado no banheiro, só que enquanto eles estavam roubando a casa, o Landy conseguiu se soltar ali da fita adesiva e quando ele conseguiu pegar o celular dele e fugir pro quarto, eles perceberam e foi daí onde eles arrombaram a porta e acabaram atirando nele. Alguma coisa fez com que os dois fugissem, né? Então eles fugindo deixaram tudo ali. Acredita-se que foi no momento que eles arrancaram a TV da parede, porque naquele momento tinha toda aquela conexão de segurança de gravação da câmera, então isso assustou ele e eles foram embora. Eu não achei nada das gravações de segurança da própria casa, não sei se não estava gravando aquele dia, se deu alguma coisa errada. José até hoje, ele não diz quem que era o cúmplice dele, então esse outro assassino está foragido e depois de um julgamento de 5 dias, ele foi condenado à prisão perpétua sem
direito a condicional por ter tirado a vida do Lendy Martinez. Infelizmente, temos uma pessoa solta aí na rua, né? Afinal, essa pessoa pode sim fazer a mesma coisa. Nós temos um rapaz jovem, espirituoso, com uma vida pela frente, que teve a vida interrompida por causa de ciúmes doentio. Então essa é a história de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Me siga também lá no meu Instagram, @ThaisRory, e a gente conversa por aí. Até um próximo vídeo estranho. Até!